Eu darei agora a palavra imediatamente a seguir ao professor Nuno Rezende, que já estou a ver na imagem, deixando depois a possibilidade para, no final, se houver tempo, colocarmos algumas questões mais aos nossos palestrantes, uma vez que estamos um pouco atrasados. O professor Nuno Rezende, professor, portanto, da Faculdade de Letras da Universidade de Porto, meu colega, com trabalho de investigação no domínio da História da Arte, História das Populações, Microhistória, Paisagem e Território, e que nos vai falar aqui do Anuário da Região do Oriense, de 1940, como fonte para o estudo do Douro. Tem a palavra. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Eu quero começar por pedir desculpa desde já por eventual interrupção que aconteça. Eu estou neste momento a coordenar uma escola de verão em pleno Douro. Hoje o dia é de trabalho de campo em São João da Pesqueira e eu estou a fazer a apresentação, um pouco extemporaneamente, do bar do Museu do Vinho em São João da Pesqueira. De qualquer maneira fica tudo em casa, né? E dentro do tema. Mas estou com algumas dificuldades da rede e, portanto, pode eventualmente haver algumas interferências e peço desculpa por isso. E eu creio que já estarão a ver a minha apresentação. Estamos a ver, sim. Muito obrigado. E naturalmente também cumprimentar os presentes, a professora Esther e toda a organização deste encontro, deste congresso. Bom, eu trago aqui, de facto, um exercício que fiz. Esta fonte histórica que eu trago já é conhecida por mim há alguns anos. Tive sempre a adiar uma breve reflexão sobre a mesma fonte histórica e encontrei neste congresso a oportunidade para falar um pouco sobre ela. Trata-se de facto de uma obra notável em vários sentidos, que eu falarei um pouco, explanarei mais à frente, mas importa sobretudo apresentá-la até de um ponto de vista físico e até de um ponto de vista formal de modelo, porque o Anuário da Região do Oriense, publicado em 1940, mas cujo trabalho de recolha é imediatamente do ano anterior, radica a sua origem num conjunto de publicações que desde o século XIX têm sido produzidas no âmbito da apresentação e representação da informação sobre o território. E, portanto, temos muitos almanaques, até no caso do Porto, por exemplo, que vão contabilizando, apresentando e também dando uma representação da cidade, do seu comércio, das suas pessoas, dos seus negócios, das suas indústrias, etc., no século XIX e cujo modelo depois passa para o século XX. Para a região do Oriense, este anuário é, tanto quanto sei, um modelo único produzido, lá está, tardiamente, e também num contexto não só local, mas regional, que pretende, de facto, dar expressão a uma necessidade de conhecer o território de uma forma sistemática e analítica e que o seu autor apresenta, lá está, num livro de 573 páginas, com umas características, neste caso, para fazer a devida crítica interna desta fonte, também é preciso saber os suportes no qual ela é produzida, nomeadamente o facto de ter vários tipos de papel, de gramagens diversas, estas dimensões, e de ter também no seu interior algumas informações relativas que não apenas textuais, e isso é importante porque vou aqui debruçar-me sobre a questão fotográfica também deste anuário da região e, portanto, apresenta esta morfologia, digamos assim. E no interior, por exemplo, tem um mapa com a representação da região do Oriense, e aqui está o mapa e ao lado um exemplo de 2 páginas que associam o texto à imagem. E o que eu fiz, de facto, foi, com alguma atenção, observar numa primeira leitura a organização deste anuário, que aliás não está devidamente explicado em nenhum lugar da obra como é que ele foi produzido, nem sequer organizado. Portanto, isso é um trabalho
foi um trabalho que eu tive que fazer e que, a partir até da própria diferença de gramagem do papel, do próprio tipo de papel, pude dividir este anuário em 3 pontos ou partes principais. Portanto, tem um memorando que tem o calendário de todas as operações, atividades e eventos ligados com o cultivo, produção, transporte e comercialização do vinho. Informações que são muito importantes para um lavrador, para um agricultor, para um vitinicultor do Douro. Uma série de informações ligadas, por exemplo, a contribuições, taxas postais, imposto de selo, feriados, bom, toda uma informação muito variada. Depois uma segunda parte, que é a informação de teor coreográfico e corporativo, e que nos dá uma radiografia da divisão administrativa da região que chama dos vinhos generosos do Douro, com as suas freguesias, os seus municípios, 23 páginas, eu chamo a atenção para isto, das quintas da região douriense, que é um elemento muito curioso que o autor, eu já vou falar do autor, levará depois em livro próprio e estenderá e fará essa apresentação num livro próprio. Os meios de comunicação, os grêmios, as casas do povo, nós estamos em 1940, e mais informação sobre instituições ligadas ao vinho do Porto. E, finalmente, uma terceira parte, aí sim, dividida pelo título, que é o indicador dos serviços públicos, comerciais, industriais, profissionais e agrícolas da região dos vinhos generosos do Douro, que ocupa a maior parte da obra e que, de facto, é, se quisermos, a parte deste anuário que mais informação nos traz sobre o Douro em 1939. Portanto, a obra é produzida em 1940, mas a informação remete ao ano anterior. E depois ainda termina, eu não considero propriamente uma parte, mas a obra termina com uma listagem das delegações da Casa do Douro e uma lista de moradas e produtores / proprietários do Douro, que também é uma lista interessantíssima do ponto de vista onomástico, uma fonte extraordinária para o conhecimento dos produtores no Douro na década de 30. E depois, se tivermos de facto o cuidado que eu tive de facto em dividir o meu trabalho numa apresentação e numa representação, a fonte tem de facto uma organização, tem elementos constitutivos, tem texto e imagem, tem as potencialidades, que já vou falar um pouco sobre elas, mas depois dá-nos uma representação do território, ou seja, o meu trabalho neste artigo foi, de facto, não só analisar como é que a obra foi produzida, mas também a representação do Douro que ela dá, porque é uma obra que, de facto, se situa num tempo muito específico da história portuguesa e da história do Douro, e que claramente está submetida a esse tempo histórico, político e ideológico. Bom, o seu autor, há algumas questões que se colocaram ainda antes de passar à questão da autoria e das potencialidades da fonte, que foi o que imediatamente se faz, um trabalho heurístico, que é de procurar informação sobre esta fonte, informação sobre o autor e, sobretudo, algo que eu constatei é que na história do Douro, na historiografia do Douro, esta obra praticamente é utilizada pontualmente, não como fonte, mas como referência bibliográfica, e nunca teve um trabalho de fundo, de tal forma que se desconhece absolutamente na bibliografia do Douro quem é o autor, e que também tem a ver com, penso eu, um preconceito em relação às fontes contemporâneas e à forma como estas fontes podem ser tratadas, porque de facto esta fonte, para além de ser, é uma fonte secundária, terciária, uma fonte histórica secundária em alguns aspectos, terciária noutros, porque de facto é muito filtrada, mas talvez haja algum preconceito em relação ao facto de ela ser uma obra publicada em pleno Estado Novo. E, portanto, penso eu, é aliás algo que eu coloco à discussão. Naturalmente que, relativamente ao autor, eu não trago aqui muita informação. A investigação que eu fiz foi em tempo de pandemia, com as limitações todas, infelizmente, que conhecemos de acesso a arquivos e bibliotecas, e são muitas, não é? As notas do dinheiro, ao que parece, não transmitem o vírus, mas as páginas dos livros parece que fazem isso, e, portanto, há imensas limitações. Não consegui, como queria, por exemplo, ter acesso
um aspecto que deixarei para mais tarde, que é encontrar, pelo menos confrontar a organização e as informações constantes no anuário com os arquivos da Casa do Douro, por exemplo, nos quais com certeza o autor se avalizou para construir grande parte do anuário, e também algumas informações que estão dispersas por arquivos locais relativamente ao autor. O autor é Alcino Cordeiro, Júlio Alcino Cordeiro, nasceu no Porto, era filho de um militar, aliás, pai e filho participarão no Corpo Expedicionário Português, na Primeira Grande Guerra. O pai era natural de Ervedosa do Douro, é curioso, portanto há aqui a ligação logo ao Douro, mas viveram sempre na cidade do Porto, consegui identificar a casa deles na rua Anselmo Brancante. O que eu consigo avaliar da pouca documentação que infelizmente tive acesso é que o filho seguiu uma carreira militar, portanto o Júlio Alcino Cordeiro, e que a determinada altura da sua vida parece residir na Régua, na Rua dos Camilos, e já a trabalhar numa área que podemos considerar de um misto dito editorial e de tipografia. Portanto, por exemplo, eu trago aqui este anúncio que aparece no próprio anuário, que diz que se fazem estampas religiosas, não é? Para missas, comunhões, etc., e os pedidos devem ser feitos a J. Alcino Cordeiro, que de facto é o autor, e portanto ele desenvolveria uma atividade editorial e tipográfica. É um homem que se nota estar perfeitamente envolvido na política do seu tempo, no sentido de ser próximo das figuras políticas, quer da Casa do Douro, quer dos municípios que apresenta. Quase todas as entradas que começam por municípios têm uma entrevista ao Presidente da Câmara e nós depreendemos pela leitura que são feitas pelo Alcino Cordeiro, um homem que se mexe bem neste contexto político-autárquico local e que também produz. É um publicista extraordinário, e isso também me deixou um pouco espantado, porque é que não havia informação, ou havia pouquíssima informação sobre o Júlio Alcino Cordeiro, dado que ele publicou a biblioteca Aporbase, tem entre 1940 e 1970, tem 70 obras publicadas com o seu nome. E, portanto, é um dos grandes publicistas, pode dizer-se, do tempo do Estado Novo, e houve outros, estou-me a lembrar de vários nomes que publicaram imenso no Estado Novo, mas este homem, de facto, publicou 70 obras e quase todas elas são muito similares em género ao anuário, porque são formas sistemáticas de apresentar a informação. O Anuário da Região do Oriense tem, de facto, uma informação notável do ponto de vista. As potencialidades desta fonte são extraordinárias, não só ao nível do texto, mas também ao nível da imagem. A imagem a mim interessa particularmente porque estudo fotografia, sou professor de História da Fotografia e imediatamente não consigo dissociar, e aliás não se pode, embora esta obra não seja particularmente fotográfica, mas tem fotografias, não tem fotografias como documento, mas como ilustração. Mas esta ilustração pode ser vista de uma forma documental. E, portanto, o que nós temos aqui ao longo do anuário são uma série de fotografias. Aliás, eu fiz a listagem dos fotógrafos que contribuíram para esta obra, e é uma listagem bastante extensa e que mostra que, de facto, o Júlio Alcino Cordeiro tinha acesso. Provavelmente também é uma questão que eu coloco, estas fotografias não foram encomendadas propositadamente para a obra, mas foram pedidas a casas fotográficas do Porto, como a Beleza ou a Casa Alvão, e a muitos fotógrafos amadores do Douro, que também é uma fonte extraordinária para conhecermos esses fotógrafos. De qualquer forma, o que eu gostaria de salientar, e portanto este é um trabalho, digamos, introdutório, propostas para o tratamento desta fonte, porque de facto ela tem muita informação e ela pode e deve ser tratada em várias frentes. Uma delas é esta que eu trago aqui exatamente salientada neste retângulo a vermelho,
que é a produção vinícola de cada freguesia por negociantes e por produtores. Ou seja, ele estabeleceu uma grelha que divide a produção vinícola freguesia a freguesia entre 0 a 100 pipas, 0 a 50 pipas, de 51 a 100, de 101 a 150 e por aí adiante, constituindo uma base que me parece que é única do ponto de vista regional e até ao nível nacional, e que nos dá uma informação fabulosa que, por exemplo, vertida numa folha Excel, pode ser transformada em gráficos que ilustram, por exemplo, a produção por freguesia, por município, por regiões vinícolas, etc. E não só associada a esta informação estão os nomes dos produtores. Portanto, do ponto de vista onomástico, é naturalmente uma informação notável, porque pode conferir-nos também a possibilidade de encontrarmos os maiores, os menores, os médios produtores de vinho na década de 30 no Douro, e ainda a informação toponímica sobre os nomes das quintas, que é algo que o Júlio Alcino ensaia neste trabalho e que depois publica à parte num livro que eu também possuo sobre as quintas da região do Oriense, e que é também um instrumento notável para se conhecer e para se cartografar as quintas ao nível do Douro na década de 30 e 40. E depois uma fonte extraordinária de conhecimento, quer sobre a paisagem edificada através da imagem fotográfica, quer sobre atividades locais. Nós conseguimos encontrar aqui não só a administração pública, e vejam aqui os nomes dos regedores, do conservador do registro civil, predial, da secção de finanças, etc., quer também o comércio, indústria, agricultura e profissões locais, algumas, curiosamente, algumas freguesias com um caráter quase mesteiral da Idade Média, porque temos aqui referências a uma radiografia, e por isso é que eu chamo este trabalho um estudo sincrónico, não é? De como em 1939 funcionava o Douro, digamos assim, do ponto de vista de atividade e de produção local. Bom, eu vou terminar, acho que chega e que também contribuo para que o programa não se atrase mais, e ficarei naturalmente disponível para qualquer questão que queiram colocar. Muito obrigado. Muito obrigada por esta apresentação, que apesar das circunstâncias difíceis, acabou por correr muito bem, sem entraves e sem perturbações de maior, e cumprindo de resto do tempo, portanto, excelente. De facto, creio que esta apresentação acaba por nos mostrar aparentemente uma nova fonte, por aquilo que percebi é algo que ainda não foi trabalhado, e que, por aquilo que também que é aqui referido, é uma fonte promissora em termos de informação muito vasta, quer sobre a identificação das elites no Douro, quer sobre a própria organização económica e política do espaço, porque também a partir da identificação daquilo que são os serviços e as atividades económicas, nós também podemos compreender, se calhar de uma forma mais fina, como é que realmente funcionava o Douro neste momento em concreto. Muito obrigada.